momento da gente compartilhar a palavra de Deus. E eu quero convidar que você ainda fique de pé para a gente ler a Bíblia. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 131. Vamos ler a palavra do Senhor no Salmo número 131. São apenas 3 versículos. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Amém? Acharam? A palavra de Deus diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar. Pai, mais uma vez estamos na tua casa, com a expectativa de ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Que a tua palavra nos seja como alimento essa noite, alimento espiritual que nos fortalece, que nos dá direção, verdade, que liberta de todo engano, Pai. Fala conosco tudo aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Fala individualmente a cada um de nós, Pai. O Senhor conhece as nossas necessidades e que a tua palavra venha suprir cada uma delas espiritualmente. É o que eu te peço, entregando a minha vida ao Senhor e pedindo graça, misericórdia, pedindo unção do teu Espírito, para que eu seja capaz de ministrar a tua palavra no poder do Espírito Santo e ela cumpra os teus propósitos. Eu oro com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, como já foi dito aqui, a gente já teve aqui antes um ministério de solteiros, de sóis, de singulares, cada um chama de uma forma. E aqui no passado ele ganhou o nome de Elos da Amizade. Alguns irmãos até brincavam que era duelos da amizade, né? Mas o que a gente quer com isso, Enfatizar que ser solteiro ou estar só, como você quiser chamar, não é uma doença, É uma condição do momento da nossa vida, e isso não tira de nós a capacidade de termos relacionamento para com Deus, relacionamento com os irmãos, Não tira da gente a capacidade de ter amizades, por isso, elos da amizade, De nós termos laços entre nós, que vão certamente suprir algo importante, que é ter alguém para caminhar junto conosco, A caminhada cristã, ela mostra isso ao longo do tempo, Sempre Jesus, quando mandava seus discípulos fazerem alguma coisa, jamais mandou alguém sozinho, Sempre mandava pelo menos 2 a 2, um ao outro, um ao lado do outro, para cumprir uma missão. Esse é um princípio de Deus, Não é bom estar só, já dizia Deus lá no livro de Gênesis, porque é preciso alguém, do nosso lado. E isso não necessariamente quer dizer que a gente precisa estar casado ou comprometido, mas ter um amigo, ter um irmão, ter um companheiro de caminhada, de ministério, para fazer a obra de Deus. Esse fato já mostra para a gente que não dá para fazer a obra de Deus sozinho. Ninguém faz a obra de Deus sozinho, Ninguém, nenhum de nós. Pastor não faz a obra de Deus sozinho, faz? Não. A igreja está aí cheia de ministérios, de auxiliares, de pessoas comprometidas, fazendo a obra do Senhor nesse lugar. Então, Jesus mandou discípulos acompanhados para fazerem a obra. Porque se um cair, o outro levanta, Não foi lido aqui? Então, se houver uma dificuldade, eu tenho alguém que vai me ajudar. E assim a gente precisa uns dos outros. Não há nunca na Bíblia a ideia de independência. Eu não preciso de ninguém. Eu estou bem sozinho, Alguns podem dizer assim. Veja bem,
Nada errado em estar sozinho, mas nós precisamos uns dos outros, né? Nós precisamos ter amigos, nós precisamos ter companheiros de ministério, de caminhada, de jornada, né? Pessoas que estejam ao nosso lado para a gente caminhar, trabalhar juntos, fazer a obra de Deus. Se eu quero fazer a obra de Deus, não posso fazer sozinho, já está escrito, já está exemplificado aqui, né? Então eu preciso ter essa companhia, né, essa amizade, eu preciso ter essa interação. Então, a gente pode até estar só, mas não precisa viver só, né? O estado de solteiro, ou de só, né, ou de singular, é um estado momentâneo da minha vida, mas não quer dizer que eu vou ficar sozinho. É bem diferente, né? Entre estar só e estar sozinho, sem ninguém, sem amigos, sem companhia, sem interação, né? E para a igreja é fundamental a nossa interação, né? Que a gente tenha amizade, que a gente tenha comunhão. O que é a comunhão dos irmãos, senão a nossa integração, a nossa amizade, o nosso cuidado um com o outro, né? Dessa forma, ninguém vai ficar, de fato, sozinho. Vamos estar sempre cuidando e sendo cuidados, cuidando de alguém e sendo cuidados também por alguém. Então, nós temos irmãos, nós temos o Espírito Santo, que está sempre conosco, nós temos Jesus, Deus Emanuel. Né? O que quer dizer isso? Deus conosco. Então, eu acredito que, por mais que a gente dê o nome de só, solteiro, singular, qualquer nome que a gente queira dar, ninguém aqui está sozinho. Posso entender isso? Posso crer nisso? Nenhum de vocês está sozinho, de fato, porque todos vocês têm Jesus, têm o Espírito Santo, têm irmãos, têm igreja, têm comunhão, né? Então isso não é um estado definitivo e determinante da nossa vida, muito pelo contrário, a gente tem essa comunhão. Então, por outro lado também, eu posso falar o que diz a Bíblia, aqueles que estão solteiros, não é? Não há nada errado também em querer casar. São coisas completamente distintas, não é? Primeiro, você não pode se conformar em estar só no sentido de isolado. Você tem Jesus, você tem irmãos, você tem igreja, você tem comunhão. Mas isso também não quer dizer que, por causa disso, você não possa pensar, sonhar, desejar, almejar uma companhia íntima que leve ao matrimônio, que é algo também supernatural, né? Deus, quando disse a frase "não é bom que o homem esteja só", estava falando em relação ao matrimônio. Por isso fez para o homem a mulher, e a mulher para o homem, e o homem para a mulher. E aí, ao se unir, se tornam os dois uma só carne. Então, uma coisa não impede a outra, né? Você pode completamente, com toda certeza, querer, desejar, casar ou ter um relacionamento, independente de qualquer coisa, não é? Mas há pessoas que até se sentem culpadas por isso, né? Nessa área de solteiros, na igreja, e isso em todas as igrejas é assim, né? Há pessoas que se sentem culpadas por estarem solteiras. E dá uma cobrança também, às vezes, não tem? Tem? Vocês sentem isso, né? Por exemplo, cadê? Não vai arrumar ninguém, não? Não vai ter um namorado, né? Tem aquela cobrança. E a gente se habitua a fazer essa cobrança até com os nossos filhos, né? Desde cedo. Muita gente pergunta, o rapazinho está lá com 15 anos, já está a pessoa dizendo, e aí, não vai ter uma namoradinha, né? O pessoal começa a fazer essa cobrança já muito cedo, né? Que talvez nem fosse bom ter uma namoradinha com 15 anos, né? Talvez fosse bom ter isso depois, já com o estudo completo, né? Já com a vida encaminhada, né? Porque sempre que há um relacionamento, também há uma dedicação do coração, né? E às vezes essa dedicação do coração se torna tão grande a outra pessoa que impede até de eu me dedicar a Deus. Tem gente que se dedica tanto a um relacionamento que, de repente, está uma bênção na igreja, mas quando arruma um namorado ou uma namorada, pronto, sumiu. Nunca mais se vê, né? Não faz mais nada na obra, porque só se dedica ao seu namorado, à sua namorada, ao seu cônjuge, né? Só se dedica a isso.
Isso também está errado, né? Porque o coração acaba ficando dividido. Veja, o apóstolo Paulo, ele vai optar voluntariamente pelo celibato. Por quê? Porque ele desejava fazer a obra de Deus totalmente desimpedido, né? Totalmente livre. Então há sempre um peso na balança a se considerar. Mas não podemos ficar aqui presos a essa culpa, né, que as pessoas tentam colocar sobre a gente. Já está com 25 anos, já está com 30, já está com 40. Cadê? Não sai nada daí não, né? O pessoal fica nessa cobrança que não tem nenhum sentido. Então eu queria dizer também para você que você não se sinta culpado por não estar em relacionamento com alguém, no sentido homem e mulher, mas estar bem na igreja, com os irmãos, com a sua vida espiritual. Né? Isso é uma coisa também muito importante. Então, não precisa ficar se sentindo culpado. E também não precisa se sentir culpado por querer um relacionamento, como eu disse há pouco. Querer ter alguém não é também culpa, não é. Você só não pode ficar, como se fala aí, desesperado. Né? Aliás, eu já falei aqui várias vezes que essa palavra não combina com um cristão, né? Desesperado é aquele que não tem esperança. E a nossa fé é toda baseada em esperança. Então não cabe desespero para a gente. Ninguém aqui está desesperado. Mas você pode querer, você pode desejar, porque é uma coisa também absolutamente natural entre as pessoas. E Deus programou assim que a gente se relacione também dessa maneira, não é? Então você precisa ficar tranquilo em relação a isso, porque tudo isso foi programado por Deus. Então, ter um relacionamento e desejar tê-lo não é também para se sentir culpado, não é? Então, a gente tem que entender isso. Agora, Paulo também, ele recomenda que a gente busque o relacionamento quando nós estamos numa situação que ele descreve aqui de uma forma bem clara. Quer ver? 1 Coríntios 7, 9. Abra aí um pouquinho a sua Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 9. Olha como Paulo fala dessas coisas numa linguagem bem clara. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Do que brasa Paulo está falando aqui, né, irmãos? Você sabe muito bem do que ele está falando, né? Esse abrasamento é um desejo sexual exacerbado, né? Desmedido, e que domina a pessoa. Então ele fala, se você não consegue se dominar e os teus desejos, então é melhor você buscar realmente casar. Mas ele está falando da sua opção de não casar. Ele não quis fazer assim, não é? Mas ele também não é contra o casamento. Porque é melhor casar do que viver nessa situação desregulada, desregrada, não é, que ele coloca aqui. Outra coisa que a Bíblia diz também, veja em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo, mais uma vez, Paulo tem muitas palavras assim, porque ele falou muito sobre a vida prática do cristão, da igreja, né? Então Paulo colocou o evangelho muito na prática do nosso dia a dia. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, no versículo 14, olha o que ele diz: quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, de falar mal delas, né? Então ele fala, olha, viúvas mais novas. Uma palavra de consolo, ele não definiu o que ele acha novo ou velho, tá? Então não vem me perguntar, porque eu não sei. Eu estou velha para isso, eu estou nova para isso? Ele não sei, ele falou assim, as mais novas. Pode ser que ele considere, naquela época as pessoas viviam muito, né? Que mais nova era abaixo de 70, né? Então está na idade ainda, pode casar sem problema. Mas ele está aqui dizendo que ele ordena, que ele recomenda, não é? Que as viúvas mais novas se casem novamente, né? Tenham continuidade na sua vida, né? Gerem novos filhos, né? Então ele fala de um estado em que a pessoa pode prosseguir na sua vida, porque casar faz parte da vida. Mas estar solteiro também faz parte da vida. O que não faz parte da vida é viver sozinho. É viver sem amizade, é viver sem comunhão, é viver isolado. Isso não é de Deus, né? Se você está isolado, isso não é de Deus. Mas se você está casado, é de Deus. Se você está solteiro, é de Deus.
Você é viúvo, é de Deus. Qualquer estado desse não tem nenhum impedimento em relação àquilo que Deus está programando, mas ele recomenda às viúvas novas que se casem, não é? E muita gente vive um pouco desse dilema quando está nessa situação, né? A dor da solidão, que alguns sentem com razão, e o medo de ser encarado também como alguém desesperado para casar, né? Já perceberam que talvez vocês possam viver esse dilema? Porque ele é baseado no julgamento dos outros, né? Até um culto como esse, um culto para solteiros, há pessoas que encaram assim: vai ter um culto para solteiro, é para a gente arrumar marido, uma mulher, né? Para a gente arrumar namorado. Então a pessoa já olha para o culto como um preconceito, né? Já olha com preconceito, um conceito pré-concebido. Enquanto não tem nada a ver isso. O culto é para você cultuar a Deus. Esteja casado. A gente não tem culto de casais? Tem. A gente tem culto de mulheres? Tem. A gente tem culto de crianças? Tem. E tem um culto também de pessoas solteiras, né? Pessoas que não estão comprometidas matrimonialmente com ninguém. Então não é um culto para arrumar isso, para arrumar aquilo, para resolver a vida. Não, mas as pessoas às vezes têm esse preconceito. E aí a pessoa que está nessa situação fica naquele dilema entre a dor da solidão e também a dor de ser visto como alguém que está desesperado para arrumar uma pessoa, né? Então, tem gente que se vê aqui, aquele irmão ali está sozinho e tal, cuidado que ele está atirando para todo lado. Aquela irmã ali, ela está, cuidado que ela vai te atacar, entendeu? Não é isso, né, gente? Não é esse o propósito. Então, as pessoas, às vezes, acabam se tornando muito cruéis, né? Na maneira como a gente lida com essas coisas, e isso não encontra nenhum apoio na palavra de Deus. E aí isso vai transformar um problema numa crise, né? Numa crise grande para essa pessoa. Então, muitas vezes o solteiro, e até especialmente na igreja, como eu disse, parece até que é pecado isso, né? Você está solteiro, está com 30, está com 40, está com 50, não tem ninguém, parece que você está em pecado, né? A pessoa olha assim já nessa situação. E aí, uma palavra que traz também para a gente uma direção é que a gente pode entender esse problema, que é um problema, como uma crise, né? E pode se tornar uma crise quando você se deixa levar cada vez mais por esse conflito no teu coração a respeito desta situação que você vive nesse momento. Então, há um momento de crise, né? E aí, como é que a gente supera essa crise? E aí que eu queria, então, trazer para você a palavra que nós lemos aqui brevemente no início, esses 3 versículos aqui do Salmo 131, que é um cântico de Davi, né? E que Davi pode se tornar para a gente aqui um modelo, porque Davi foi um homem que enfrentou muitas crises das mais diversas durante a sua vida, o seu reinado, na sua vida pessoal, nos casamentos, né, na educação dos filhos. Davi enfrentou diversos problemas. E aí ele escreve este salmo, que é um salmo que você, ao ouvir, pode imaginar como há uma resposta dele a essa crise. E é isso que eu queria passar para você. O que fazer nessas crises que você pode estar vivendo, até por causa da sua condição do momento, né, de estar solteiro, de estar só. Primeira coisa que Davi diz aqui, logo no primeiro verso, ele faz uma afirmação. Veja aí comigo, Salmo 131, verso 1. Senhor, é uma oração. Não é soberbo o meu coração, ele está afirmando isso. Nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Veja, a declaração que Davi faz aqui, ela é para mim um exemplo de como você pode lidar com essa crise desse estado atual em que você se encontra, né? A soberba que ele fala aqui, o altivo olhar, né, o olhar altivo, estas coisas significam um orgulho muito exagerado, muito exacerbado, né? Uma pessoa orgulhosa,
ela se comporta exatamente o contrário do que Davi disse aqui. Seu coração é soberbo, seu olhar é altivo, ou seja, ela olha todo mundo assim, né? De cima para baixo, porque ela está inchada no seu orgulho. Davi diz, eu não sou assim, a minha vida não é desta forma. Então, Davi está dizendo simplesmente, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. E aí eu levo você a refletir comigo. A gente vive numa época em que as grandes coisas são muito valorizadas, né? A mídia que nos cerca, as redes sociais, vendem uma imagem que muitas vezes é irreal. E aí você que está só, né, você tem lá o Facebook, você tem lá o Instagram, você tem lá essas ferramentas de rede social, e aí você abre lá e vê coisas grandes, né, coisas maravilhosas, você vê verdadeiros espetáculos, né, casais passeando, se divertindo, desfrutando de coisas lindas, de coisas maravilhosas, e aí você de repente faz com que essas coisas tragam um sentimento ruim no seu coração, né? E aí esse sentimento vai levar invariavelmente à inveja, né? Você vai acabar invejando esta situação que você vê. E faz com que você comece a procurar exatamente o contrário do que Davi disse aqui, coisas grandes demais, coisas maravilhosas demais para você. E isso é um problema. Primeiro porque essa imagem que a gente vê na rede social nem sempre é verdadeira. Eu já disse aqui várias vezes, citando um exemplo, nós tivemos aqui na igreja, né, um casal tão bonito, lá no Instagram, lá na Times Square, em Nova York, passeando, maravilha, né? Você via a Estátua da Liberdade nas fotos. Aí passou um pouquinho de tempo dessa viagem, separaram. Aqui na igreja. Irmãos, e aí? Cadê? Né? Cadê o glamour? Cadê? Né? E aí, de repente, você está invejando, está desejando uma coisa que não deu certo. E que de repente é maravilhoso demais para você e não vai te levar a lugar algum. E aí uma das maiores causas de solidão também, eu preciso pensar, é o orgulho, é a altivez. Então nós temos dois problemas aqui. Aquela pessoa que está só, mas só fica sonhando com coisas maravilhosas demais para ela, e aquela que acaba se tornando uma pessoa orgulhosa, presunçosa, né? E às vezes a causa de estar só é exatamente essa. Porque ninguém é bom o bastante para mim. Porque eu sonho com o Brad Pitt, né? Eu sonho com a Angelina Jolie. Personagens aí que talvez você conheça, né? Bota outro aí, se esses não te agradam. Coloca outro no lugar aí. Mas uma pessoa bonita, uma personalidade, um homem, uma mulher... Ah, esse é o meu sonho. Será que isso não é grande demais para você, não? Será que você não está incorrendo no erro que Davi condena aqui? Está pensando alto demais, não? E aí, qualquer um que se aproxima de você, você diz assim, não é bom o bastante para mim. Não está à minha altura. Não está. Todos os candidatos se apresentam e você diz, não está à minha altura. Me lembra aquela história, né, do homem que orava pedindo a Deus por socorro, né? E houve uma enchente na cidade, a água enchia cada vez mais, e ele pedindo a Deus que o livrasse da enchente, né? E aí a água começa a entrar na sua casa, e ele vai para o telhado e continua orando para Deus o livrar da enchente. Aí Deus manda um barco, né, com alguém para resgatar, ele diz, não quero, que Deus é que vai me tirar daqui, né? E começa a recusar todo tipo de ajuda, vem um helicóptero, não quero. Aí ele morre afogado, né? Porque Deus mandou várias ajudas, mas nunca era a que ele queria, né? Ele queria uma coisa espetacular, ele queria um anjo que viesse, pegasse ele, levasse embora. Então, às vezes uma pessoa está sozinha porque ela está esperando um anjo. E, meus irmãos, anjos existem. Só que eles não se casam, nem se dão em casamento, tá bom? A Bíblia diz isso. Se você espera um anjo, é um mau sinal para você. Porque eu creio em anjos, eles existem, mas a Bíblia diz que eles não se casam. Então, nunca você vai casar com um anjo, tá bom? Então, tira esse cavalinho da chuva aí. Então, às vezes a gente fica elevando demais essa expectativa, não é? E torna o nosso coração soberbo,
né? Ninguém é bom o bastante para mim, né? A menina diz, eu fui criada numa família, numa situação, ninguém está à minha altura, o garoto também fala da mesma forma, e aí a gente vai enfrentar esse problema que vai acabar se tornando cada vez pior, não é? Porque o orgulho, ele leva a gente para a crise, porque uma das maiores causas de solidão é exatamente o orgulho. Quem gosta de ficar perto de uma pessoa orgulhosa? Você gosta? Conversar com ela, ter amizade com ela? Ninguém quer. Porque a pessoa é altiva, né? Como o Davi diz aqui. Olha todo mundo de cima, né? Tem vaidade, cheia de coisa, cheia de pose. Aí acaba sozinho mesmo. E aí vai ficar sozinho em todos os sentidos. Tanto solteiro quanto só mesmo, abandonado. Porque nem na igreja ninguém vai querer nada com essa pessoa. Nenhum relacionamento, nenhuma amizade, nenhum companheirismo de ministério. Por quê? Ninguém aguenta andar do lado de uma pessoa que simplesmente é super orgulhosa. Então, eu devo saber que aquilo que é grande aos olhos do mundo não pode impressionar o meu coração. O que Davi está dizendo aqui é: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Há um ditado no mundo que diz assim: quando a esmola é muita, o santo desconfia. Você é santo? É? Amém? Então desconfie. É bom? Desconfie quando há mundos e fundos, né? Porque isso também é a causa de muita gente cair em golpe. Golpe do baú, você já lembrou do golpe do baú, né? Por quê? Há uma promessa, coisas grandes demais. A princesa, o príncipe encantado. Isso não existe, irmãos. Não existe nem princesa, nem príncipe encantado. Isso é história da carochinha. Então, a gente tem que andar pouco com o pé no chão, né? Como disse Davi, não ando procurando coisas grandes demais, nem coisas maravilhosas demais para mim. Por quê? O padrão que nós temos está errado, que é o padrão do mundo. Então a gente se impressiona com as coisas grandes do mundo. As coisas grandes do mundo, normalmente para Deus, são desprezíveis. A palavra fala sobre isso. Abra aí a Bíblia em Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, verso 34. Marcos 8, verso 34 em diante. Olha o que ele diz. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, muita gente hoje está querendo ganhar o mundo inteiro, está querendo abraçar o mundo com as pernas, como se diz, não é? Então, tentando com coisas maravilhosas demais. O que adianta isso tudo depois não ter a alma salva? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, coisas maravilhosas demais, para Deus não significam nada. E não adianta você chegar a esse alvo que você coloca porque viu alguém, porque é isso que eu quero para a minha vida e tal, e isso não está de acordo com os planos de Deus para a sua vida. Então, as coisas grandes do mundo, a Bíblia diz que elas vão passar. Um outro texto para você guardar no seu coração está em 1ª Epístola de João, texto bem conhecido, no capítulo número 2, do verso 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, o mundo vai passar. As coisas maravilhosas que enchem os nossos olhos vão passar. Mas as coisas de Deus são eternas. Então, o conselho de Davi para você é: não seja altivo, não seja orgulhoso, né? Não busque coisas maravilhosas demais. E eu vou dizer agora, na minha linguagem popular, baixa um pouquinho a bola.
tá bom? Baixe um pouquinho a bolinha, que é a melhor coisa que a gente tem para fazer. Eu não devo procurar essas grandes coisas. Olha o que diz Jeremias também, no capítulo 45. Jeremias 45, no verso 5, ele fala: e procuras tu grandezas, não as procure, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo, em todo lugar para onde fores. Deus fala: o que é mais importante é a sua vida, não são as grandezas. Então, procura grandezas? Não procure. Apenas guarde e espere em Deus, porque Ele vai te dar a tua vida como recompensa. A tua vida está nas mãos do Senhor. O bem maior que um homem deve buscar, de fato, é Deus. Jesus, a Bíblia diz, é o grande tesouro. Qual é o tesouro que nós temos? É o Senhor. Então é a Deus que nós temos que buscar acima de tudo. Como disse Jesus, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas, Ele vai acrescentar. Então, ao invés de buscar uma solução desesperada por um relacionamento, busque a Deus. E aí Deus acrescenta o que você precisa, tá bom? Deus acrescenta, Ele sabe da tua necessidade, sabe do teu desejo de ter alguém, da tua carência, de qualquer uma desses aspectos. Ele sabe disso. Busque a Deus e Ele então vai satisfazer esse desejo do teu coração. Então, o que nós temos que fazer é partir para um outro sentido para a vida, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Nesse mundo doido que a gente vive, todo mundo está buscando dinheiro, fama e poder, né? É isso que as pessoas buscam. A nossa diferença, nós buscamos a Deus. O mais, Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais, mas Ele fará. Então, a gente precisa mudar a ordem das nossas prioridades e a ordem da nossa busca, não é? E isso que nós precisamos corrigir. E como Davi diz aqui, ter esse coração humilde, né? Essa postura humilde que vai levar a gente mais para perto de Deus. Eu deixo com você também, como exemplo, o texto em Hebreus, no capítulo 13, da carta aos Hebreus, é dito algo muito importante aqui no versículo número 5. Ele fala assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então busque a Deus, Ele nunca vai deixar você sozinho, né? Nunca você vai ficar isolado, Deus estará sempre com você, mas humildade, né? Contente-se com aquilo que você tem. Não viva uma vida insatisfeita, né? Eu não tenho um cônjuge, eu estou desesperado. Não, seja contente com aquilo que você tem, e aí, se aprover a Deus, Ele vai te dar aquilo que Ele sabe que você precisa, não é? Estar nos planos dEle para que isso aconteça, tá? Vamos voltar lá ao Salmo 131, e vamos ver aqui um outro conselho que Davi nos dá aqui no versículo número 2. Ele diz, pelo contrário, ou seja, ao invés de tudo isso que foi dito no verso 1, eles, ao invés disso, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Ele faz essa comparação, né, dizendo que a alma dele, naquele momento, estava tão quieta, tão tranquila, como uma criança que repousava tranquilamente nos braços de sua mãe. Mas ele fez isso acontecer. Ao invés de ficar altivo, procurando grandes coisas, ele diz, pelo contrário, eu fiz calar e eu fiz sossegar a minha alma. E essa é uma missão nossa. Davi fez sossegar a sua alma, se aquietou como uma criança nos braços de sua mãe, mas quem decidiu isso foi ele. Então, você tem essa opção. Você não é obrigado a ficar, como eu disse, desesperado. Você pode calar e sossegar a sua alma, se aquietar. Porque não é isso que as pessoas mais desejam, ter paz. E quantas pessoas que você conhece que têm tudo e não têm paz?
Talvez hajam pessoas que você conhece que têm aquilo que você deseja. Por exemplo, no âmbito do que nós estamos falando, né, um casamento. Ela tem um casamento. Na rede social parece maravilhoso, mas de repente dentro de casa não tem 1 minuto de paz. E aí, vale a pena isso? É isso que você quer? Tudo que você quer é casar, é ter um namorado, uma namorada? Não, primeiro eu quero é paz, né? A paz que o Senhor me deu. E aí, depois, se tiver um relacionamento para desfrutar, que seja, mas que eu não perca a minha paz. Mas isso é uma iniciativa sua. Davi disse, eu fiz calar. A alma queria gritar, mas eu fiz ela calar. A alma queria ficar nervosa, mas eu fiz ela ficar quieta. Entendeu? Então isso aí está sob o seu controle. O mundo é sempre inquieto, é sempre nervoso, é sempre neurótico. Esse é o mundo que a gente vive hoje, não é? Mas você tem a opção de decidir fazer calar. Ou não, pode fazer o contrário também. Pode ficar aí desesperado, rodando de um lado para o outro, né? Fazendo promessa para tudo que é santo. Você pode fazer diferente. É contigo. Mas o que Deus recomenda é o que disse Davi. Faça calar e sossegar a sua alma e se aquiete nos braços de Deus como uma criança se aquieta no braço de sua mãe. E quem prometeu isso como possibilidade foi o próprio Senhor Jesus. Veja em João 14, 27. João 14, 27 diz assim, olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que Jesus tem para você é diferente daquela que o mundo oferece. E ele diz, não fique com medo, né? Não fique com o coração preocupado, turbado, angustiado. Tenha confiança, espere no Senhor, creia em Deus, tenha paz. Né? Viva cada dia e viva em paz. Não viva em desespero, não viva em ânsia, porque isso não vai levar a nada. Né? Deus foi bem claro, porque o Senhor é aquele que acalma as tempestades da nossa vida. Semana passada eu preguei nesse texto, está aqui em Marcos capítulo 4. Vamos ler aqui. Marcos capítulo 4, no verso número 39. Eu preguei esse texto semana passada. Diz assim, ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Com a sua palavra, Jesus fez uma grande bonança, uma grande paz, um grande silêncio. As águas pararam, os ventos pararam e tudo ficou muito tranquilo. Então, você quer tranquilidade? Busque em Deus. Né? Faça calar a sua alma. Né? Quando você estiver agitado, né? De um lado para o outro, falando um monte de besteira, fecha a boca. Né? Coisa boa, ficar de boca fechada. Boca fechada não entra mosca, não é o ditado? E eu digo também, boca fechada não blasfema. Né? Boca fechada não diz besteira, não murmura, não reclama de Deus. Então, fazer calar a alma é algo muito bom, segundo diz Davi. E outra coisa também que diz a Bíblia em Mateus capítulo 6. Vamos ler Mateus capítulo 6. A Bíblia diz aqui, através de Jesus, que realmente a gente ficar agitado, nervoso, preocupado, não vai resolver em nada o nosso problema. Mateus 6, 27, ele diz, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por maior que seja a sua ansiedade, isso você não vai fazer em nada aumentar a sua vida. Pelo contrário, a ansiedade encurta a expectativa de vida. Né? Pode levar você ao túmulo mais cedo. Então Jesus está dizendo, não adianta andar ansioso, e é o que disse Davi. E por fim, vamos voltar lá no Salmo 131, no terceiro versículo, né, que são só 3, aqui neste Salmo, ele também nos diz algo importante. Falando assim, terminando o Salmo, espera, ó Israel. Aonde? Em quem? No Senhor. Por quanto tempo? Desde agora e para sempre. Tem que dizer mais alguma coisa? Espere em quem? No Senhor. Por quanto tempo? Desde agora e para sempre. A recomendação é esperar em Deus. Eu tenho um desejo, eu tenho uma necessidade, eu tenho um sonho, qualquer coisa. Espere em Deus. Seja fiel, né? Viva a sua vida da melhor maneira possível, tenha relacionamentos, amizades,
faça a obra de Deus, busque em primeiro lugar o reino de Deus e o resto vai ser acrescentado. Mas o que diz Davi é: espera no Senhor. No Salmo 121, pouquinho antes, ele também diz assim, olha: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Então espera no Senhor para sempre. E essa esperança é a que não deixa nenhum de nós ficar, como eu disse antes aqui, desesperado. Não há razão para desespero para aquele que crê em Deus. Nossa fé é uma esperança muito viva. E há um versículo também que eu deixo contigo lá em Hebreus, capítulo 6. Abra aí a Bíblia em Hebreus, capítulo 6. Em que o autor de Hebreus traz aqui uma grande verdade, falando dessa esperança e como ela é importante, né, para a nossa vida cristã. E ele a qualifica dessa forma. Hebreus capítulo 6, do versículo 17 ao versículo 19. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com um juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Há uma esperança proposta para nós, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. O autor de Hebreus diz que a esperança que nós temos em Deus é como a âncora da nossa alma. Lembra de Davi falando lá no 2º verso? Fiz calar e sossegar a minha alma. Minha alma está ancorada. Ao contrário, ela estaria à deriva, né? Se não tivesse uma âncora, o barco fica à deriva, fica ao sabor das ondas. Você não pode viver ao sabor das ondas. Sua vida tem que estar ancorada, tem que ter uma âncora. E a âncora da nossa alma é a esperança que nós temos em Deus, em Cristo. Então, essa esperança que vai ancorar a minha alma, que não vai permitir que eu fique aí, né, ao sabor das ondas, mas fique firme no Senhor, como ele disse: espera, pois, no Senhor, espera desde agora e para sempre. E para terminar, eu quero deixar contigo o versículo que está em 2 Timóteo, também, no capítulo 1, no versículo número 12. Paulo diz assim: por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me vergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O que Paulo diz que chama atenção: eu sei em quem tenho crido. E esse em quem eu tenho crido é poderoso. Seu Deus é poderoso? É mais poderoso do que qualquer dificuldade que você coloque diante dele. Para Deus não há impossível. Então em Deus espere, com a alma quieta, com a boca calada, né? Esperando em Deus, sem desespero, crendo no Senhor e fazendo a sua vontade. E dessa forma, sem esse orgulho que tanto atrapalha, sem a ansiedade que destrói a vida e sem o desespero, você vai esperar e superar todas as suas crises no Senhor. Todas as dificuldades serão vencidas em Deus. E assim você vai viver. Não importa se só ou acompanhado, Deus já está com você. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Que ela fale aos nossos corações, promovendo, produzindo a fé que é gerada pelo ouvir da pregação, como diz a tua palavra. Meu Deus, gera fé no coração dos meus irmãos. Fé que traz paz, que traz contentamento,
satisfação, felicidade, tranquilidade, alma sossegada, bem ancorada, bem firme na tua palavra, crendo nas tuas promessas. Pai, abençoa meus irmãos. Tira toda a ansiedade do coração de qualquer um deles. Coloca no lugar a confiança inabalável no Senhor, de que ao tempo de Deus tudo acontecerá da melhor forma que o Senhor planejou para nós. E que ninguém pode frustrar os planos de Deus, porque o Senhor é poderoso, como disse o apóstolo Paulo. E é nesse Deus poderoso que nós acreditamos, confiamos, entregamos a nossa vida, nossos sonhos, nossos projetos, estão todos em tuas mãos. Abençoa, Senhor, os teus filhos e filhas neste lugar e dá a cada um aquilo que o Senhor sabe que é necessário para a vida deles. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.